Boa noite! Bem, hoje eu estou aqui para mais um Soma Live. Estamos eu e Luciana Hope, que já deve estar entrando, e falaremos hoje sobre terapias tradicionais e terapia somática. Existe diferença? Não existe? Elas são complementares ou não? Isso é um tema que é muito interessante. Boa noite a todos que estão chegando. Deixa eu só chamar a Luciana. Peraí, só um minuto que eu descobri. Ih, meu Deus. Que eu apertei o botão errado. E vou fazer o aviãozinho aqui, hein? Enquanto a Luciana não chega, estou aqui mandando e você em casa vai mandando também para convidar o pessoal para estar aqui conosco em mais um Soma Live, sempre com papos reflexivos e que tenho certeza que são importantíssimos de conteúdo para que você possa conhecer um pouco mais. Lu, cadê você? Calma que não está chegando. Ah, acho que agora foi, hein? Foi? Ah, foi! Muito bom! Oi, Lu! Cheguei na corrida. Tudo bem? Você tá me. Como está aí o ar? O ar aqui tá Estou te escutando, te vendo meio assim. E- Oi, escutando? estou escutando, mas está travando um pouquinho. Pois é, eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo, porque eu acho que é algo da minha internet. Um segundinho que eu já volto pra gente Tá, conversar, joia. que hoje vai estar bom. Um segundo. Sim, claro. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Robson, que saudades! Olha lá, o pessoal que está entrando. Hoje eu falarei com a Luciana Hope no Soma Live, mais um Soma Live que a gente faz com temas reflexivos, um tanto informativos, a respeito de terapias somáticas. Você sabe o que é? Você sabe a diferença, ou se existe diferença entre essas práticas somáticas e as práticas tradicionais, as medicinas tradicionais? E aí, como que é? Ao longo do século, a gente sabe que nós tivemos lá atrás, a medicina era olhada junto, semelhante à natureza. Então, era olhada como um todo. Teve períodos em que a medicina ela se baseou em. Peraí. Ela se baseou em cuidar, pegar alimentos da natureza para que a gente pudesse cuidar. Então, a nós, por exemplo, que parece um cérebro, ela cuidava das dores de cabeça. Espera aí que aluno, eu aceito, mas não aceita. Eram para curar as dores de cabeça, por exemplo. Aí! E essas medicinas, elas foram se transformando de acordo com os novos formatos, os novos contextos, né, Lu? Estou comentando como a medicina era um tanto ligada à natureza e que para cuidar do ser humano eles olhavam a natureza e faziam essa semelhança, como a nós que cuidavam da cabeça, que é o cérebro, né, que aparece o formato do cérebro, então comia-se nós para aliviar a dor de cabeça, por exemplo, né? Sim, eu sempre quando fala de medicina tradicional e outras medicinas, né? Eu lembro que quando a gente ficava com dor de barriga, a minha mãe, a minha avó faziam um chá de camomila e chá de erva doce, né? Aí eu fiquei pensando, né, sobre essa sabedoria, né, que foi talvez sendo esquecida ou talvez abandonada por remédios que acentuam determinada componente, né? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso. Sim, eu era cuidada e até hoje sou pelo boldo.
com dores no fígado, estômago, barriga, eu acabava tomando boldo e ainda a gente sabe que hoje é também utilizado. Você sabe que a camomila, esses dias eu descobri, aprendi, que também serve para levantar a energia. Então, você está com uma energia mais baixa, chá de camomila, ele vai fazer com que você levante a sua energia. Achei fantástico, já comprei, né? Claro. É, ele é anti-inflamatório. Olha, a gente não está receitando nada, né? Só para deixar Não, claro que a não. gente, só para deixar claro aí para o povo de casa, né? Porque eu sinto, eu li esses dias um texto que eu gostaria até de compartilhar com os alunos da graduação, né? E da pós também, o mesmo texto de uma autora chamada Débora Bolsanello, né? Ela é uma pesquisadora das abordagens somáticas. E ela estava discutindo um pouco, né, sobre a segmentação do corpo, também pelo início da medicina, quando ia dissecar os corpos, né, percebendo o corpo como objeto, né, separando da mente, né? Sim. Então, e quando a gente, né, quando a medicina vai estudando os tecidos do corpo, também vai tirando um pouco a sabedoria interna, né, do próprio corpo, da própria sensação que a pessoa tem e busca, né, em alguém lá fora que vai dizer para ela o que é saudável, o que é bom, o que é certo, né? É bem interessante, né? Como a gente vai modificando e como, né? Voltando à própria anatomia e como acaba sendo falho, né? Dentro da própria fisioterapia, a gente aprende a anatomia, essa anatomia, a técnica, mas não experimenta, não sabe a anatomia interna do corpo vivo, né? Eu acho que essa é uma grande falha, porque a fisioterapia por si só é ciência do movimento. Então, como não cuidar de, de anatomias corporais, apesar que agora tem a minha filha teve a oportunidade de ter uma anatomia palpatória, mas que não é aquela experimentação da somática, né? Que é muito mais minuciosa, é mais para encontrar a cervical, a sétima cervical é a mais pontudinha, coisas nesse sentido, essas dicas, mas não experimentar aonde está o seu deltóide, o seu trapézio, né? Para que a gente possa entender e sentir, vivenciar, para que saiba tocar no outro, né? É muito interessante, mas esse curso não é um curso curricular, ele é extracurricular, essa anatomia palpatória. Ainda. Olha que interessante, né? Porque quando a gente fala, né, dessa diferença das terapias já conhecidas e das terapias somáticas, né? O que tem diferente aí, né? Sim. Sempre, eu acho que a Débora Bolsanello, ela escreveu esse texto que eu achei muito interessante, até para indicar para as pessoas, experiência somática. Esqueci agora o título, mas eu posso depois, mais tarde, né, enviar, enfim. Que ela vai discutindo, né, como também o corpo ele foi segmentarizado pela medicina e ele Uhum. também foi sendo entendido de outras formas, por exemplo, nas religiões, né, o corpo como um lugar de pecado, né? Por exemplo, nas religiões judaico-cristãs, né? Nada contra a religião, né? Mas que, de novo, né, colocou o corpo separado da mente. E aí o corpo é como se fosse algo que a gente precisa ajustar como um parafuso, né? Separando um pouco da nossa bússola interna, né? Como às vezes a gente comenta. É bem interessante mesmo, né? E como o espírito também foi separado, né, pelo contexto histórico, né? E que esse tipo de terapia, como a terapia somática, foi caracterizado como uma pseudociência. A gente já falou sobre isso
mas a gente retoma, porque tudo está interligado, né? Até quando a gente fala de medicinas tradicionais, e eu entendo que elas se complementam, né? Uma não substitui a outra, porque a gente precisa dessa medicina tradicional. Eu mesmo, apesar de ter, né, as experiências somáticas, né, as terapias somáticas internas, né, faço trabalho com isso, eu é... Oi, Renata. Oi, Renata, peraí. Ah, Renata, só sei falar bom dia. Ah, Ah, surda. Então é muito legal, bonitinha. Eu só sei falar isso, então eu não sei falar mais nada. Então eu vou falar o que eu sei, não é? Enfim, voltando. Mas eu mesmo preciso passar por um neurologista, preciso fazer os exames tradicionais, preciso passar por uma série de coisas, ah, uma série de coisas para que a gente possa se unir, né? Possa se complementar, né? Eu acho que a gente precisa muito disso. sim. Eu acho interessante, né? Porque a medicina tradicional, as terapias tradicionais, elas têm um lugar também de, enfim, de um certo olhar sobre o corpo através de uma pequena lente, né? E quando a gente alia esta mesma medicina com essas medicinas somáticas, né? Ou intuitivas, né? Elas integram o seu próprio corpo, né? E te dá também parâmetros sensíveis, né? Para que você consiga ter a bússola interna de volta, né? Na medida em que você vai se percebendo, vai se escutando, você também tem opções melhores, né? Sim. E aí, você falando em lente, Lu, me veio aqui na cabeça, falei assim, mas é uma lente que é micro, mas não é tão micro. Porque nas terapias somáticas a gente tem uma micro dentro da macro. Eles têm uma mediana, parece, né? Então, é uma lombar, mas aí são ela como um todo, né? E a gente não, é um pedacinho da lombar, né? De uma vértebra lombar, né? Então a gente vai no micro do micro do micro e ao mesmo tempo fala como essa lombar está no seu corpo como um todo, nesse onde você habita, com as pessoas, num ser ecológico, né? Então a gente vai distanciando e vai trazendo esse micro. E o tradicional fica ali. Ele não Isso. tem, né, essa amplitude, nem essa esmiuçez, não sei o que falar, não sei falar isso. Mas enfim, é isso. Mas eu fico pensando, agora você falou uma coisa interessante. Alô? Tá ouvindo? Oi, então. Sim. Você falou uma coisa muito importante que é a, quando a gente vai para o micro e depois amplia lá para o macro, né, que nos coloca em relação, né, ao É. nosso ambiente, ao lugar onde a gente está. O que eu quis dizer também com o micro dessa medicina mais tradicional está muito relacionada com o médico de pele, aí eu tenho o médico de olhos, aí eu tenho o médico dos ossos, eu tenho uma especialidade que não integra o seu corpo nesse grande todo, né, ao mesmo tempo. E sim, é importante a gente também dar uma olhada nesse foco, né? Mas ao mesmo tempo, como seria interessante uma medicina mais integrada, né? Com mais um olhar mais do seu corpo como um todo, né? Então, sei lá, eu vou no médico, nessa visão da medicina, né? Eu vou num dermatologista, preciso tomar um antibiótico por uma infecção de pele e acabo detonando meu intestino.
olha o paradoxo disso, não é? Sim, Então, na medida em que você considera o seu corpo de uma forma mais integrada, você consegue ter um pouco mais de reequilíbrio, né, nas suas escolhas e nas suas questões, né? sim. Assim, sem questionar, porque às vezes a gente é necessário passar por esse momento, né? Mas o que pode, se for algo que uma pessoa, se a gente tem esse contato, fala assim, opa, peraí, eu preciso passar por isso, né? Ter esse aval. Foi bem interessante que eu conheço uma pessoa que vai no homeopata, que é mais integral, né? O homeopata. E que ela descobriu o câncer, os dois cânceres que ela teve, os dois episódios de câncer, né? Não foram só dois cânceres, mas os dois episódios, através da íris. Através da íris, que não tinha sido detectada a princípio num exame clínico padrão, deu, e a partir disso esmiuçaram. Aí foi para a medicina tradicional para esmiuçar e encontrou as duas vezes. E como a união Nossa, dessas duas medicinas, né, tanto a medicina tradicional, porque ela usou sim a quimioterapia, usou sim todos os moduladores que são necessários, e junto com as integrativas, né, vamos falar assim, com as somáticas, mas as também integrativas, ela também fez uso disso. E aí, um câncer que teoricamente a gente falaria: opa, acho que não vai dar certo, opa, deu certo. sim, Fez, e sim, porque ela também tomou posse e não quis ir apenas e achar que um medicamento ia fazer todo o efeito. Não. Ela fez a parte dela. Que isso também traz, sim. né, essa não é esse protagonismo, né? Porque eu acho que as terapias somáticas elas trazem um protagonismo. A gente tem que. Depende da gente. Se a gente muda nosso hábito ou não. Se a gente quer tomar só um medicamento e seguir por esse caminho, ou se precisa, se for necessário, tomar um medicamento, mas seguir por outro caminho, né? Aí você falou uma coisa incrível, né? Que o protagonismo, né? Você tem a voz e você tem uma decisão muito importante, muito necessária sobre o que fazer no seu próprio corpo, né? Sobre o que você, porque você é o seu corpo, você não tem um corpo. Essa é a diferença também entre a medicina tradicional e as É, somáticas. Então você sempre está se relacionando com o seu ambiente, né, com as suas relações, o modo como você se relaciona, o modo com que você come, com que você se movimenta. Então, tudo isto é você, né? Então, na medida em que você não muda, o câncer pode voltar. Você tem uma grande chance, né? Inclusive mudança de pensamento, o modo com que você se integra aí na sua vida, né? Então, as pessoas que têm, por exemplo, ansiedade, né, transtornos emocionais, né, tem uma grande chance de desenvolver problemas de pele, sim. né? Ou pessoas que têm ansiedade, o alcoolismo é uma forma de você tratar, né? Então, veja, né? Existem modos aí, né? Que você pode aliar a medicina tradicional e a medicina somática, que é uma mudança no seu comportamento, né? Ao mesmo tempo, você tem um acompanhamento dessa medicina tradicional para trazer benefícios também para você, né? Para você voltar para você, né? É isso, para você voltar para você. Ele disse tudo. E é isso. E que a gente pode, de repente,
pensar também que as terapias somáticas não vêm só por uma forma curativa, e sim preventiva, né? Que é algo que a gente, olha, faz mais de 20 anos que eu sou formada, e a gente já falava na prevenção e falava que era difícil. Poxa, 20 anos depois, continuo batendo nessa mesma tecla, né? Como é difícil a prevenção. A gente não vai olhar para a prevenção, a gente só olha na parte curativa, quando o calo aperta. E por que não nos prevenir? Sim. Só vou botar a bateria aqui, porque já. Ai, que coisa. Eu acho que a prevenção, você falou uma coisa importantíssima, que a prevenção é um lugar também da mudança. Eu lembro, Uhum, eu não sei se você lembra, tem um livro e tem um filme, o ponto de mutação do Fritjof Capra, né? Que o filme, né, ele faz toda uma discussão filosófica, né, sobre a existência, né? O que faz sentido, né? O que você faz quando nada mais faz sentido, né? O empoderamento, né? Que é uma palavra também muito atual, né? O uhum, empoderamento tem a ver com que a forma com que você leva a sua vida, né? Inclusive, tem médicos tradicionais formados na USP que já estão falando que as práticas meditativas, por exemplo, estão inteiramente relacionadas com a cura, né? Veja, não é tomar uma montoeiras de remédio, né? Não é montoeiras de remédio, mas é um estado que você coloca o seu corpo, né? A sua mente e corpo, você, né? Como sim. você. E é uma prática de continuidade, não é começar um pouquinho e terminar depois, né? Vai continuamente, faz 2 vezes na semana, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, E né? lembrando, né, Lu, eu tenho batido bastante nessa tecla, porque tem muitas pessoas que falam, mas eu não consigo meditar. O meditar é estar no tempo presente, né? Então, assim, comer no tempo presente, sentindo o sabor da comida, é um estado meditativo. Fazer uma Exato. prestando atenção aonde começa o movimento, onde termina, qual o caminho desse corpo, é um estado meditativo. Então você não precisa estar, Isso. né? Não é necessário, porque tem vários, porque tem gente que fala assim, ai, olha, eu começo a meditar, minhas costas doem. E por Ah, que precisa sofrer para meditar? Né? Eu acho que a gente precisa ir desmistificando esse tipo de coisa, né? e tem a ver com você prestar atenção a cada passo, a cada ação sua, É né? Você isso. estar inteiro, né? Comer preocupado, né? Por Uhum. exemplo, tá, né? Às vezes come demais, às vezes não come, sente uma bola no estômago. Eu já disse isso, eu tô com uma bola no meu estômago, É. né? Ou mesmo você vai correr, mas aí você tá pensando na roupa que você deixou na máquina e não estendeu, na reunião que foi um horror e que você podia ter dito e não disse, e assim vai, né? Por aí Sim. vai, É né? muito isso, muito disso. E esqueci que eu ia falar. Você falou, e é tão bonito que eu esqueci. Ah, Mas esse estado mesmo que a gente acaba se perdendo, né? Acaba, acaba se perdendo. Ah, lembrei. Estava tentando lembrar que você falou de comida, né? E acho que eu já trouxe uma vez que uma mentoria que eu fiz, eu dei o desafio de comer prestando atenção. E a pessoa sempre come uma porção X. E quando ela prestou essa atenção, ela ficou saciada antes. Então, olha só, ela estava comendo a mais do que realmente necessita.
E ela falou assim: nossa, foi muito interessante. Até esqueci de perguntar se ela continua com essa prática, porque é uma mudança de hábito, né? É você estar lá sentindo esse sabor, né? Sentindo o sabor do seu alimento. Se tem, qual sabor que tem, se é do tempero, o que que é, né? Tentar ser um masterchef da culinária na hora de saborear, né? Aquele júri, o júri chato. Porque o presente, né? Prestando atenção no que ele está fazendo. Exatamente. E aí também você às vezes acaba não pegando mais algo só para preencher, né? Preencher um vazio, né? Eu sei, eu sei de muitas pessoas, né, que comem e bebem refrigerante junto, Aham. porque quer se sentir saciado, preenchido, É. que não importa muito o que está comendo, né? Não importa, poderia ser qualquer coisa, né? E ela nem sabe o que ela, se você perguntar, tá, mas o que você gosta? Não sei. Olha só, não é? Então acho Eu, que isso eu acho que é um ponto, você falou da comida, né? A mesma coisa da academia. Você faz academia para ficar forte, você faz, né? Qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo com isso? Eu não sei, eu não tenho problema nenhum com a academia, mas tudo depende da relação que você estabelece com ela. Você quer hum, ficar forte? O que você quer com esta academia? Isso muda. muito, muito. E o que você quer consigo mesmo, né? Estando. Porque tem gente, e tem gente que fica até angustiada. Eu tive. Ontem mesmo dei uma palestra e veio essa pergunta. Da questão da meditação, inclusive, né? De estar das práticas somáticas, né? Porque eu falo sobre a saúde integrativa e do vivência, e a pessoa me perguntou assim: nossa, e eu achando que fazendo academia e correndo, eu estava cuidando. Aí eu expliquei: opa, peraí, de repente você está. Qual o seu objetivo? De que forma você faz? De repente, e não só, e aí eu falei assim, e não só cuidar, porque elas deixam, né? A gente tem eu vou já fazer logo cedo, porque daí eu não preciso olhar para mim, né? Mais ou menos isso, né? Você precisa fazer outras coisas. Por que não você ir e vir, sair desse piloto automático do trabalho? Porque a gente realmente faz mesmo. E porque a internet faz a gente, né? Eu acho que a internet começou a ir mais rápido, a gente começou junto com ela. Então a gente colocando coisas ao longo do nosso dia. E quando que a gente volta para si? A gente vai e volta? Se a gente não vai e volta, opa, alerta, alerta vermelho. Exatamente. Exatamente, né? Você tem uma porção de processos que acontecem no corpo que quando a gente se distancia da gente. Então, o que eu vejo, por exemplo, na medicina tradicional, não estou sentando um sarrafo em ninguém, tá? Mas às Uhum, vezes depende qual o olhar que esse profissional, médico, terapeutas tradicionais, pode ser fisioterapeutas, dão para o movimento, né? Dão para o movimento. Eu já vi indicação de fisioterapeuta da seguinte maneira: umbigo para dentro. Quando você coloca o seu umbigo para dentro, você aperta os seus intestinos, o intestino delgado em especial. Né? Porque eu entendo que tem uma relação muscular que você quer proteger a lombar. Mas veja o poder que essas palavras têm, umbigo para dentro. A pessoa, uhum. né, já tive estudantes aqui na graduação de dança que sentem dores e não sabem por quê, né? Continua com a lombar travada, né? Que precisa de movimento, mobilidade, né? Então, quando você fala umbigo ativo, é muito diferente de eu apertar, né? Uhum. Veja,
É apenas uma mudança do olhar. E da consigna, né? Da forma que fala. A Porque de mesma repente coisa a. mal Oi? interpre- pode ser mal interpretado, dependendo da consigna, né? Exato. Ou mesmo um médico falando, você tem que parar de comer X coisas, Uhum, né? Enfim, né? Aí a pessoa deixa de comer totalmente e aí desconecta uma outra parte do corpo, né? Vai fazer lá o exame de sangue, tá com uma anemia, né? Então veja, né? Como que a gente vai também ter essa escuta da dose, né? Do que vai dizer, do que vai propor, né? A, né? Às vezes eu me lembro muito do meu pai, né? Nesse momento, porque ele tinha uma série de questões corporais, né? Em que se ele tomava um remédio de um jeito, alterava o estômago e aí ele resolvia um problema, ganhava outro, resolvia um problema, ganhava outro. Ele vivia de médicos em médicos porque tinha um desequilíbrio entre as propostas, porque o uhum. corpo não está integrado, né? Então, você precisa mudar o todo. Ó, a Juliana escreveu. Isso aconteceu com uma sobrinha minha. Esses extremos trazem um desequilíbrio. Exatamente, Você cuida né? de, né, que vai para outra. É um efeito dominó aí, né? E aí nos extremos isso piora ainda mais, né? Exatamente. Tem questões, né? Tem, por exemplo, formas de tocar o próprio corpo que às vezes ajudam em diversas questões, inclusive por exemplo, né, dores articulares ou retenção de líquido, falta de circulação sanguínea. Às vezes a maneira de tocar você não precisa mais nem tomar remédio. Gente, sempre busquem um médico, né? O que a gente está falando aqui não é contra, mas às vezes, né, buscar trabalhos casados ajuda demais, né? Aí ela falou, por orientações deixou de comer alguns alimentos, começou a comer muito outros e a parte da inflamação foi nas alturas. Tá vendo? Tá vendo só como acontece? Não é? É isso É mesmo. importante. Então veja, né? A gente tem um equilíbrio, né? É importante e necessário termos um equilíbrio nas propostas, né? Hum, Como a gente vai eliminar a dor sem ser como é que é, pelos anti-inflamatórios? A dor de uhum. cabeça, né? Às vezes a gente, né, eu tenho alunas que têm enxaqueca, mas aí senta com uma postura, às vezes que nem presta atenção, tá lá com a cervical retificada, né? Faz todo sentido, é importante buscar um trabalho combinado, até para ter outras opiniões. Exato. É isso. Não, e a postura, né, do pescoço, da boca, porque de repente estou lá com uma postura e a boca ali, ó, travada, vai dar enxaqueca também, né? Às vezes o fígado, não é a dor de cabeça, sim o fígado, e você vai lá e toma mais medicamento e lá, lá. Vai dar crepe, pode ter certeza. É? Aí o bom. Mas o boldinho, voltando lá pro chá da avó, Uhum, mas veja, tudo que é excessivo, né, também, né, não é bacana, né? Estavam vendendo aí um chá que era para emagrecer e baleou o fígado, que era uma mistura de ervas, né, que aham. aparentemente inocente, né? Ele ficou tóxico para as pessoas. Então,
tudo que é excessivo, cuidado, gente, com essas coisas milagrosas de mistura de ervas, às vezes é muito enganoso. Por isso é importante ir no nutricionista, né? Alguém que tenha um olhar também para esse tipo de coisa, né? Que não tenha dietas radicais, né? É a Enfim, história do mi, vai lá na lente, macro, 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 micro, né? É a lente que a gente falou, como que tá nessa constância da lente, como tá até a sua autoimagem, porque de repente está distorcido e aí distorce todo o restante do corpo, né? As práticas somáticas veem muito isso. E que de repente vai ao médico, vai ao médico, vai ao médico e não melhora. Por quê? Então é algo para se olhar, né, um pouco mais embaixo. Então é importante, né, a gente saber isso tudo, qual o caminho seguir, né? E eu acho que isso é a junção e a separação, né? Ora um, ora outro, ora complementa, ora separa. exatamente. Quando fazer isto? Quando fazer isso? Quando vai fazer isso? Eu acho né, quando você faz uma aula de somática, de dança que seja, né, porque também a dança, a gente já comentou aqui em outras lives, né, que às vezes também tem um olhar mais para a forma do que para o conteúdo, né? Mas quando você começa a modificar também a forma como você se olha, né? Você começa a estar mais no mundo, né? Mais se relacionando e percebendo o que te ajuda e o que te atrapalha, né? Sim. E olha a importância disso tudo, né? É para a gente sempre Exato. quanto a gente vai para um caminho e quanto vai para outro, sempre entendendo que um pode ajudar sim ao outro. E se você, de repente, né, quiser optar pelo preventivo, tem as vitaminas nas medicinas integrais, tem as práticas somáticas que te ajudam principalmente nessa prevenção, né? Que aí você já detecta, fala, opa, tem alguma coisa desorganizada. É muito interessante, que me faz lembrar quando eu estava grávida da minha filha, né? Que foi a minha primeira. E eu senti meu quadril se abrir, total. O médico falou, imagina, não é nada disso, não tem nem naftalina. Eu falei, aham. Aí ele foi medindo, ele falou, opa, peraí, realmente já está. Né? Então, olha lá, como a gente vai nessa percepção, falo que é boa e ruim, né? Essa percepção, a gente vai entendendo que, ó, tá se abrindo, tá tendo uma modificação no corpo, opa, quais os ajustes que eu posso ter, né? Não tá legal de um jeito, como que eu posso ajudar para ficar bem? Às vezes é tomando um medicamento, não se automedicando, e sim indo ao médico procurando, né? Medicinas que você acaba de comadre, não é bacana, né? Consulte um especialista, alguém que possa realmente te ajudar. Orientar, fazer uma orientação adequada, né? Porque posso contar uma pequena história. Eu sou cheia de pequenas anedotas, né? Ah, mas Tinha uma amiga da minha mãe que ela é da Indonésia, ela mora lá na minha cidade, enfim. E aí teve um dia que ela estava, acho que com desidratação, vômitos, essas coisas, e aí recomendaram que ela tomasse chá de erva doce, que era bom. Não é que a mulher fez um litro de chá e tomou assim, né? Foi tomando no mesmo dia, né? Muitas xícaras, né? Com um curto espaço de tempo entre elas. Ela ficou com a pressão tão baixa que ela quase teve um colapso. Então cara, veja, então veja, a automedicação não é uma boa opção,
né? Não é uma boa opção. Né? Cuidado, né? Então, Que a gente acho que fazia ofensivo, né, Lu? exatamente, né? Busque a dose adequada, né? Busque a dose adequada. Acho que, né, se você for optar por uma medicina mais tradicional, você pode simplesmente, né, ir no médico e perguntar o que, né, tô assim, tô assado, o que eu posso fazer, né? E, enfim, é bem por aí, gente. Mas eu acho que podemos perceber, né, que esta saúde integrativa das terapias somáticas, né, elas percebem você como um todo. Eu acho que essa é uma grande contribuição desse tipo de medicina que enxerga você inteiro nas suas relações também, né, no seu comportamento, na sua, enfim, na sua interação aí com o mundo, né? É, Então você, pode falar. O que eu tô aqui pensando. não, Careta, porque eu penso, tô ah, pensando. então coloca você, né, nessas relações e também entendendo, né, você em todos os seus tecidos, né? Você não é só músculo e osso, né? Você tem uma porção de outras instâncias aí para olhar, né? E aí, Lu, me veio essa história, né, que você falou, né, que você acabou de dizer. Mas a gente tem que ver que também o corpo é a parte inconsciente. Então, a importância, né, das memórias que você traz, que estão intrínsecas em você. Então, nada melhor do que você olhar para entrar em contato com a sua maior parte, né, porque o consciente está lá com estudos de 10%, 5%, 1%, e o restante é inconsciente. E a gente não olha para esse inconsciente, ou seja, a gente pode, através de experiências somáticas, entrar em contato com as suas memórias, entrar em contato com eu, com os seus próprios self, na sua identidade, né, sendo construída a partir do inconsciente, né? Tô viajando ou tem razão? É isso, é exatamente, né? Esse é o lugar, porque ali nesse inconsciente é que a gente também vai colocando no próprio corpo as questões, né? A gente é atravessado o tempo inteiro por essas memórias. Às vezes a gente passou por coisas que a gente nem lembra, né? Que nos criou uma cisão, né? Uma, né? Nos trouxe um prejuízo que a gente nem percebeu, né? Aquela forma com que a gente foi tratado por alguém, sei lá, né? Mil coisas, né? Que a gente tem aí, né? Embutidas que são também do nosso próprio comportamento, que vão que vão nos conformando, né, a nossa personalidade. Então, a interação com o ambiente, né, que vai nos dando memórias. Desde o momento da ação, né? Então, se tu Exatamente. nasce, tá enganado. É desde que foi concebido de forma bacana ou não bacana, né? Se a mãe passou por algum momento de transtorno, você está lá, está intrínseco está tatuado, né, nas suas memórias aí corporais e que precisam sim ser olhadas, né, e que podem sim te ajudar nesse processo, até para construir seu Waze interno. Que caminho que eu posso reconstruir ou construir, né? Que caminho que eu construí e me deixei fixo e que eu posso reconstruir de uma forma alternativas, né? E que eu posso ir e vir. E tudo bem, né? Isso. Eu acho que outro ponto que você levou em consideração, que eu acho fundamental, é que você não tem um caminho pré-determinado
ou algo que te determinou. Você está sempre em processo, você sempre tem a condição de mudar, né? Você não tem Sim. como mudar o que já passou, mas o que você faz hoje com isto, você se reconstrói, você se reorganiza. Eu acho que esse é um ponto que você falou chave nessa medicina mais integrativa, né, somática, né? Você sempre tem a condição de estar em processo e mudar. Uhum. Você não tem como mudar o que já passou, mas você tem como mudar o seu presente, né? E construir seu futuro, né? A partir desse presente mais estruturado, né? Exatamente. Eu acho que isto é fundamental. Fundamental mesmo. É isso aí. Então, você não é a doença. Também tem outro ponto, que às vezes a medicina tradicional coloca você como você sendo a doença. Ela é uma parte sua. Uhum. E é bem interessante, né? Como mesmo nas terapias somáticas eu observo, a gente com conteúdo programático é sempre pela doença e não pela fisiologia, né? Vamos cuidar de um corpo traumático, vamos cuidar de um corpo com dor, vamos cuidar de. E não uma prevenção de um corpo saudável, que pode pseudo-saudável, vamos dizer assim, para que ele possa construir um novo caminho. Né? A gente sempre vai pela patologia, né? Na fisioterapia a mesma coisa, e aí a gente fala assim, tá, ok, tem todos os caráteres, né? Os nossos corpos, mas por que a gente só vê o ruim? E não o positivo disso. Normalmente a gente não aprende esse positivo. Né? A gente só faz assim, bom, então se é negativo, vamos ver o positivo. E não ao contrário, né? Exatamente. Começar sempre pelo positivo. Né? Começar pelo positivo. Quer dizer, o que que você tem de saudável? Esses dias um aluno teve uma crise de. Estava com crise de pânico. Uhum. E eu falei para ele que, mesmo que ele tivesse nesse estado, que ele focasse nas células que estão boas, que essa era só uma pequena parte dele que está em pânico, não é o corpo inteiro. Sim. Embora, claro, embora a sensação parece que seja muito grande, né? Então veja, as suas células estão aí te sustentando, você continua vivo, né? Mesmo que você respire, né, de uma maneira acelerada, né? Mas os seus pulmões estão ótimos, né? Um bom sinal de que eles estão funcionando, né? O aluno foi reencontrando um eixo, né? É. Veja, né? A gente tá cheio de coisas aí positivas, né? Que sustentam. Então, uma coisinha ali que não tá bem, ela não vai tomar conta, ela tá lá, ela é só isso, não é mais que isso. Uhum. É onde tá o foco, né? É, é isso. Aonde está o foco? É isso mesmo. É bem onde está o foco. É o micro com o macro, né? Inclusive, inclusive eu fiquei pensando agora que eu tô falando demais, gente. Me Ah, corta aí, Selma. mas, Selminha linda. Ah, eu me lembrei que nessa história de focar o positivo e o negativo, eu me lembro que uma vez eu tive uma lesão muito séria, né? Uma lesão na minha coxa esquerda, né? Nos meus isquiotibiais. E eu fui fazer fisioterapia. Focaram tanto nessa perna que estava, claro, né, precisando do ultrassom e tal, etc., que eu comecei a ter problemas na outra perna. gente, o corpo. Mas que o corpo tem ciúmes. Eu Ah, falo, que jeito. Ou coisa que tem ciúmes é o lado direito com o lado esquerdo. Não pode, a gente não pode focar um lado só.
tá vendo? Aí o outro lado ficou fraco e ele também passou, eu passei a ter outras dores, porque existem compensações, né? Uhum. Então, E olha ciúme? como o nosso come tem ciúme, é verdade. Então, Então veja, né? e às vezes, dependendo do caso, você cuida de um lado, mas que a real, o primário não foi esse lado, é o outro. A origem, de repente, é o outro lado. E você está cuidando a consequência. Então, aonde inicia tudo isso? Isso é importante, por isso que não pode ignorar um lado, né? É claro que ainda as terapias convencionais, elas focam numa região, não estou desmerecendo, porque é necessário focar, mas que também é necessário ter esse micro macro, né? Sempre, se, quando possível, mesmo que oriente, não faça na hora, mas oriente ao seu paciente. Faça em casa, veja, tenta não compensar, tenta fazer tal coisa, porque se você orientar, já vai auxiliar e muito, né? O olhar do todo, né? Não esquecer que o corpo é um todo. Isso, é isso. Sim. Mas é um pouco, né, dor na lombar, e daqui a pouco da dor na lombar passa para escápula, daí não sei, vai migrando, né? Vai migrando. E a gente não precisa, né? A gente pode focar, né, nesse local, mas você tem que dar atenção para o seu corpo como um todo, né? Para inclusive auxiliar, né? Para auxiliar a parte que não tá bacana para regenerar, né? Uhum, Eu acho que é bem por aí, assim. isso mesmo. E essas são as diferenças. Eu acho que a gente mostrou bem o caminho, né? Olha lá, pessoal chegando, boa noite. Boa noite, Vilma. Né? Ô Lu, que tal a gente dar uma espreguiçada? Não, o que você acha? Vambora! Vamos Agora é a embora? tua vez. Sim, então vamos dar uma espreguiçada. Senão a gente não tem tempo, a gente sai correndo. Ai, Ah, isso, devagarzinho, vai sentindo o corpo, sentindo os pés, pernas, coxas, quadril. Ai, coluna, pescoço, cabeça, braços, antebraços e mãos. E aí, devagarzinho, você dando a sua mão em cada lado da sua cabeça. E solta, vai sentindo essa conexão. Veja se faz uma conexão entre um lado e outro. De repente, uma respiração. De repente, só um pouquinho. Isso. E vai observando que esse toque, como que vai nessa visão micro-macro, como que tá quando você toca dessa forma. Isso. E aí, devagarzinho, vai colocando a sua mão esquerda na frente, a mão direita lá na nuca, na nossa ponte do pensar com o corpo. E fazendo a mesma coisa, conectando, vendo se uma mão consegue conversar com a outra, ou uma respiração. hum, Isso. Como que está seu tronco? E quando fez essa, ai, no seu tempo, eu só vou direcionar e você faz a hora que você sentir que é o momento. Tira a mão da nuca e coloca no coração. Isso. E a mesma coisa. Vai encontrando o seu eixo entre o seu coração, a sua cabeça. Isso. Vai observando como o seu corpo vai ficando. Vai vendo se a sua mão esquerda conecta com a direita e vice-versa, uma respiração diferente.
E assim que conectar, tira a mão da... Aí coloca a boca no... Ai. Isso, e o mesmo processo. Vê se conecta. Isso. Vai observando como que está o seu tronco quando você conecta a ponte do corpo com as emoções e o seu coração. Isso. E quando conectar, tira a mão do seu coração e coloca na nuca. Isso, e vai fazendo essa conexão, ponte, mente, corpo, corpo, emoções. Essas pontes embriológicas. Ah. Lá na barriga da mãe, né? Conecta, veja se tem essa ligação. E quando sentir que fez a ligação, fecha os olhos, tira as mãos e conecta. Sente a sua cabeça, seus ombros. O seu tronco, sua pelve, suas coxas, joelhos, pernas e pés, os pés que apoiam o chão que apoia os pés. E vai voltando, pernas, coxas, pelve, abdômen, peito, ombros, braços, antebraços e mãos. Mãos, antebraços, braços, pescoço. Ah. E aí vai espreguiçando. E vai observando na sua visão micro e macro como que você ficou. Lu, tudo Ai, bem? nossa. Pessoal de casa? Lacrimejei um monte, assim, deu aquele sono, assim, gostoso. Tudo bem? Tá Uhum. escutando? Tô ouvindo, Vi, que eu também tô aqui. Penso o quê? Ai, lacrimejei tanto. Deu aquele soninho gostoso, assim. Nossa, nossa, foi muito bom. Que Ai, continuar a vida. gente, voltei. Depois de um dia inteiro de trabalho. Nossa, Sim, tô viva, regenerada. eu também, para continuar. Lu, muito obrigada por mais uma Soma Live. Daqui 15 dias estaremos de volta às 18h30 com mais um tema reflexivo, né, filosófico, mas também muito assertivo. Não assertivo, a palavra não é essa, mas muito informativo, muito informativo. E Tenho recados então, importantes. por favor, Recados importantes. Que no dia 12 de agosto eu estreio um trabalho, um espetáculo que se chama Sônia Água Fervente, que tem a ver com essas questões das somáticas, né? É um espetáculo bem bonito que vai estar então no dia 12 na Funarte até o dia 4 de setembro, que é dançado pela Maria Albers e que foi de minha direção.
E tem as aulas da Sala Pulsare, né? Que eu dou aula no ciclo somático às quintas-feiras, das 18 às 19h30, e tem o grupo de estudos de Body Mind Centering nas terças, das 18 às 19h30. E eu estou começando mais um Selminha, tem recados? Evolutions, do programa Evolution, que vai estrear em setembro. Então, hoje eu começo mais uma rede, uma continuidade de lives para conversar a respeito de planejamento, gestão, saúde integrativa, valores, e que depois a gente entra com uma nova mentoria a partir de setembro. Amanhã estarei dando uma palestra no pessoal do Recomendo e no Grupo Fênix, que eu vou deixar aqui também a entrada, se quiserem, é gratuita, e falarei sobre conexões corporais na saúde integrativa. Então vai ser bem interessante também. Lu, beijo a todos que entraram, que vão entrar. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para a gente no direct que a gente vai responder com o maior carinho ou Muito comentem aqui obrigada. na nossa live, tá bom? Beijos. Beijo.